Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua e depois também ao Sr. Deputado Luís Monteiro, que eu imagino que vão distribuir os 8 minutos da forma que entenderem. Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro e os Srs. Secretários de Estado. Sr. Ministro, há duas maneiras de ver este orçamento. Aqueles que acham que ele foi demasiado longe, como é o caso da direita, acham que ele foi demasiado longe na redução do número de alunos por turma, na vinculação de professores, no PREF-PAP, no conjunto, na atribuição de manuais escolares gratuitos e, portanto, em tudo isso o orçamento foi demasiado longe, e aqueles que acham que o orçamento não foi longe o suficiente, apesar de ter um conjunto de medidas positivas. Não há dúvida de que este orçamento é o maior orçamento da legislatura e não há dúvida que é um orçamento que pontua uma linha contínua de crescimento dos orçamentos da educação. No entanto, essa linha, que é muito clara quando nós olhamos para os números absolutos do orçamento, não tem a mesma tendência quando nós olhamos para a percentagem do orçamento na percentagem do PIB, ou seja, do peso do orçamento no crescimento do PIB. E aí o orçamento oscila entre os 3% e os 3,1%, que são os valores mais baixos desde 2006. Nós sabemos que isto se deve a um crescimento do PIB e não a um corte no orçamento da educação. E por isso a primeira questão é se este orçamento, crescendo em relação aos anos anteriores, se ele cresce à medida das possibilidades que hoje o país tem em relação ao investimento que é necessário fazer na educação. E, portanto, se este orçamento é suficiente relativamente não só às necessidades, mas também às possibilidades da economia do país e do investimento em serviços públicos. O Sr. Ministro também já anunciou aqui, para nós é uma medida importante, que este orçamento é o primeiro que tem um valor orçamentado acima do que foi executado, da estimativa de execução do ano anterior. No entanto, isto não é dado suficiente para nós aferirmos se este orçamento cobre todas as necessidades da escola pública e do Serviço Nacional Público de Educação. E eu queria falar com particular atenção do grosso da despesa do orçamental, que é a despesa com pessoal. Até 2015 houve uma sangria com o pessoal no Ministério da Educação, nós conhecemos esses números, já os analisámos até à exaustão, sangria essa provocada por uma coincidência entre o programa da Troika e do PSD e do CDS, que aliás foram mais longe do que aquilo que era exigido pela Troika. No entanto, este orçamento executa menos 4%, ou seja, menos 194 milhões, este orçamento peço desculpa, menos 194 milhões daquilo que foi executado em despesas com pessoal. Num ano em que há pré-escolar, que significa, como o Sr. Ministro acabou de dizer, mais 225 educadores, mais 225 assistentes operacionais, em que há aumento do salário mínimo e aumento de salários da função pública, que há descongelamento de carreiras, que há contratação e vinculação de professores, que há vinculação do PREF-PAP e que, lá chegaremos, a única coisa que não existe é a recuperação do tempo de serviço dos professores, mas em que há um investimento grande em termos de pessoal, o Ministério orçamenta menos 194 milhões do que executou no ano anterior em despesas com pessoal. Então eu queria lhe perguntar se o Ministério pretende cortar no pessoal do Ministério da Educação e, portanto, se há algum programa para diminuir o pessoal do Ministério da Educação ou se nós estamos a olhar para uma suborçamentação das despesas com o pessoal do Ministério da Educação. A outra ausência deste orçamento é a recuperação do tempo de serviço dos professores. O Sr. Ministro Centeno disse aqui que o valor previsto no orçamento para a recuperação do tempo de serviço dos professores é um valor residual. O que eu pergunto ao Sr. Ministro da Educação é quanto é que é este valor residual? Quanto é que está previsto para a recuperação do tempo de serviço dos professores, conforme a proposta com a qual nós discordamos, mas que o Governo impôs aos sindicatos? Quanto é que está previsto em 2019 para a recuperação do tempo de serviço dos professores? Associado a isto, onde é que está o decreto-lei que prevê essa recuperação de tempo de serviço? Quando é que ele vai ser enviado para o Presidente da República, de maneira a que a Assembleia da República possa fazer aquilo com que se comprometeu, que é uma apreciação parlamentar, que nós temos a expectativa, de acordo com as preocupações aqui deixadas pelo PSD, que venha a ter também o apoio do PSD para nós podermos trazer justiça a esta matéria. E uma outra pergunta que já foi aqui feita, mas que eu reforço, que é se o Sr. Ministro acha justo que haja regimes distintos nas regiões autónomas e no continente para a recuperação do tempo de serviço dos docentes, que hoje, aliás, estão a manifestar-se e que nós aproveitamos para saudar. Perguntas
relativamente ao que é que está previsto no orçamento para cumprir resoluções aprovadas em Assembleia da República. Vinculação de técnicos especializados no PREFPAP. Já sabemos que os assistentes operacionais vão ser vinculados, é uma grande medida, o Bloco de Esquerda lutou muito por ela. Vinculação de técnicos especializados. Quanto é que está previsto? Quando é que vão ser vinculados? Revisão da portaria de rácios, para que cumprir as insuficiências da portaria de rácios. Negociação das carreiras, conforme foi aqui também aprovado, das carreiras dos assistentes operacionais na área da educação. E uma outra pergunta ainda em matéria orçamental, o Sr. Ministro aponta como medidas de consolidação orçamental na área de educação 16 milhões em aposentações. E eu pergunto-lhe se, chegando à conclusão, está no quadro de medidas de consolidação orçamental uma poupança de 16 milhões em aposentações. O que eu lhe pergunto é, se nós chegamos à conclusão de que as aposentações, e nomeadamente dos professores, são uma medida de consolidação orçamental, se o Sr. Ministro não acharia importante fazer um programa que permitisse aos professores aposentarem-se, que é uma coisa que eles desejam, dado o nível de burnout e de cansaço, e com isso até poderíamos reforçar esta poupança e investi-la na escola pública. Uma pergunta relativamente à dimensão das turmas. Houve uma diminuição do número de alunos por turma no básico e até o 9º ano, mas essa diminuição não abrangeu os alunos do secundário. Nós sabemos que há um estudo que foi encomendado ao professor Luís Capucha do ISCTE. Esse estudo consegue salientar todos os benefícios pedagógicos da diminuição do número de alunos por turma, mas expande-se só até o 9º ano. No secundário, aparentemente, já não há benefícios pedagógicos para a diminuição do número de alunos por turma. E nós sabemos que não é bem assim. Portanto, o Bloco de Esquerda vai apresentar na especialidade uma proposta para alargar a diminuição do número de alunos por turma ao secundário e queríamos saber se o Sr. Ministro está disponível para aprovar, e agora eu passaria, com a autorização do Sr. Presidente, ao Luís Monteiro.